Bist du bereit zu der Stunde,
Você está pronto para a hora quando Deus chamar os seus para o lar? Você ouviu um anúncio como Ele recompensa os seus? Quando Ele aparecer nas nuvens, em majestade e glória, eu não posso dizer em palavras, o meu coração se regozija e vigia, maravilhoso, sobre ruas douradas, maravilhoso, na terra do Pai, maravilhosas são as suas obras, maravilhoso, em vestes brancas. Você pode compreender o amor que Jesus Cristo te oferece? Você estará então em paz com Ele? Se Jesus viesse ainda hoje? Ele preparou a morada para a multidão que ainda espera, que luta fielmente sempre por Ele. Virá então o dia prometido, maravilhoso, em ruas douradas, maravilhoso, na terra do Pai, maravilhosas são as suas obras, maravilhoso, em vestes brancas. Nada mais ficou do sofrimento. Zombaria e sarcasmo acabaram. Jesus quer te amar todo o tempo. Esta deve ser a minha solução. Você quer ir com Ele para o lar? Você quer ver Jesus uma vez? Somente Ele te levará à bela cidade. Você só precisa vir a Jesus. Maravilhoso, sobre ruas douradas. Maravilhoso, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras. Maravilhoso, em vestes brancas. Maravilhoso, sobre ruas douradas. Maravilhoso, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras. Maravilhoso, em vestes brancas. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Herrn. Nós começamos esse culto a Deus no nome do Senhor. Para isso nós saudamos os irmãos e irmãs mundialmente que estão ligados via internet de todo o coração. E desejamos a todos que estão ouvindo
as ricas bênçãos de Deus. Nós somos gratos por esta possibilidade neste tempo mau para nós. Nós que estamos acostumados a nos reunir debaixo do eco da sua palavra, ter comunhão com Deus e uns com os outros, cantarmos juntos, que temos a possibilidade, apesar de tudo, de ouvir a palavra de Deus. Nós somos gratos pela possibilidade que o Senhor criou, que 3 vezes na semana podemos ouvir a palavra de Deus gravado nos anos 80. Eu não sei como se passa com vocês, irmãos e irmãs. Todos vocês que estão ouvindo, para mim, essas pregações se tornaram uma grande bênção. Deus cuidou disso. E isto é maravilhoso. Deus cuidou para que fôssemos alimentados também com comida espiritual nesses dias. E as últimas pregações do irmão Frank, com as pregações do irmão Branham, o sinal, todos nós que ouvimos, isto atua em nós um profundo anseio. Senhor, revela esse sinal, a vida de Cristo em nossas vidas, na igreja, também com vocês, irmãos e irmãs, mundialmente. Vocês estão ouvindo essas pregações. Em nós há uma profunda gratidão. Deus é de fato fiel, em todo o seu agir. Eu desejo ler uma palavra de introdução de Isaías, do profeta Isaías, Isaías 45, a partir do versículo 23. Aqui está: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até aqui a palavra de Deus. Somente no Senhor, assim se reconhecerá, será reconhecido, tenho plena justiça e força. E as duas irmãs cantaram um hino na introdução. Você está pronto para a hora, quando o Senhor buscar os seus para o lar? Essa pergunta nós nos colocamos a todos que somos crentes. Estou pronto? Senhor, quando tu voltares, estamos prontos? Que o Senhor possa nos conceder graça a todos nós, que hoje à noite estamos ouvindo a palavra de Deus. Se vocês estão aqui no salão, há muito poucos aqui, ou em todos os lugares onde estiverem, irmãos e irmãs,
O Senhor também está com vocês através do Espírito Santo, que Ele possa estar aqui conosco e com vocês, que ouvimos a palavra de Deus, que Ele possa atuar através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Nós queremos orar agora. Vamos para isso nos levantar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça, por tua fidelidade, pelo sangue da nova aliança, pela redenção, pela possibilidade de hoje à noite ouvir a tua palavra. Conceda-nos fresca do trono. Fale conosco aos nossos corações. Deixe esse culto também servir para isso. Prepara-nos, Senhor. Quando tu voltares, o teu retorno está tão próximo, Senhor. Preencha-nos contigo mesmo, com a tua vida, com o teu Espírito Santo. Ajuda-nos. Abençoe o teu servo, nosso irmão, hoje à noite. Guia-o através do teu Espírito Santo para falar aquilo o que o teu povo necessita. Ajuda e fortifica o meu irmão, Senhor. Abençoa o teu povo mundialmente. Nós te agradecemos por tudo que tu também nesses dias fazes e o que nós podemos ouvir pela graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar, por favor, irmão Frank. Também eu vos saúdo a todos de coração no precioso nome do Senhor. Eu tenho que me desculpar diretamente que eu recebi uma friagem que me dá um pouco de dificuldade, mas é muito natural. Ele vem e vai. Que privilégio que podemos ouvir a santa palavra revelada de Deus e podemos crer nela. Mas, primeiramente, muitas saudações de coração de todo mundo. Seja nosso irmão Dr. Umbie, que disse: as transmissões são mostradas aqui em nós pela televisão e também transmitida pelo rádio. Todos podem ouvir. Se eu penso em todos os telefonemas também do Canadá, Estados Unidos da América, da África do Sul, sim, de todos os lugares. Então, vem gratidão em mim. Também irmão Müller, do Mar Oriental, deixa saudar todos da República Tcheca, da Eslováquia, da Polônia, de todos os lugares, da Romênia, da Áustria, da Suíça, e especialmente irmão Etienne Ginton, deixa saudade de coração. Nós estamos ligados no Senhor e passamos adiante o que Ele nos confiou. Hoje, nós brevemente tocaremos alguns temas. O tema Israel, também muito brevemente. Nós todos sabemos o que o Senhor disse. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo dos gentios tiver acabado. Na profecia bíblica, de fato, está tudo foi anunciado de antemão.
e foi dito e então escrito. E se então nós formos a Lucas 28 e 29, lá o nosso Senhor diz a parábola: quando virdes que a figueira está brotando e todas as outras árvores, então sabei que o verão está próximo e o tempo veio. Nosso Senhor não somente incluiu Israel, mas todos os povos que estão sendo oprimidos por algum, ou foram ou estão sendo oprimidos por alguma potência mundial, receberam toda a sua liberdade. E vocês sabem, até o fim da Segunda Guerra Mundial, estavam sobre a bandeira britânica cerca de 50 países, 50 povos, o grande império mundial em todos os lugares, a bandeira britânica. Mas desde 1946, tudo se tornou diferente. E se nós, especialmente Israel, se contemplarmos, como também homens predisseram coisas ou expressaram coisas, seja já 1897 em Basel, ou seja, 1918 em Belfort, a Declaração de Belfort, seja 1945 em São Francisco, em 1946 em Londres, onde todas as diferentes declarações foram feitas. E então, 1948, o anúncio da fundação do Estado de Israel. E o Senhor disse: quando virdes que tudo isso acontece, elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E se olharmos no novo desenvolvimento dos últimos dias, o que tudo no Oriente Médio aconteceu, o primeiro voo de Israel para Abu Dhabi, e vocês sabem o que estava escrito no cockpit? Abraão, contrato de paz. O contrato de paz, de Abraão, em todas as 3 línguas estava a palavra paz, peace, e em árabe também. E a ênfase estava que agora é o tempo já máximo que em toda a região chegue a paz. E todos nós sabemos o que está escrito no profeta Daniel 9, 27 e 29. Ele fechará uma aliança por uma semana, ano. Eu não posso entrar em todos os detalhes, e digo livre e abertamente, a nós somente interessa uma coisa, qual seja de proclamar a mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo. Todos os outros desenvolvimentos que também fazem parte da profecia bíblica do tempo do fim são mencionadas ao largo e são deixadas de lado. Também isso, o que no campo religioso está acontecendo,
que a aproximação de todas as grandes religiões também lá foram escolhidas as palavras Abraão, a família de Abraão, todos que pertencem juntos e são pensados, são as três religiões: judaísmo, cristianismo e Islã. E se pensarmos na última visita do Papa em Dubai, na maior mesquita, Maria, a mãe de Jesus, e o Papa entrou na maior mesquita. Em todos os campos é tentado se fazer paz, trazer paz, até no segundo Concílio do Vaticano, 1964, as duas grandes igrejas, a grega ortodoxa e a romana católica, fecharam paz uma com a outra e baniram as maldições que haviam proferido uma contra a outra no ano de 1055 e fecharam a unidade. E agora nós vemos como tudo no Conselho Mundial das Igrejas, no ecumenismo, e então como tudo retorna a Roma. Não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas nós vemos que somente um único grupo restará, e esta é a noiva do Cordeiro, que não cabe em nenhum lugar, que são propriedade de Deus e para sempre será. E por isso nós direcionamos os nossos olhos para aquilo que o Senhor nesse tempo tem a dizer. Eu tive que pensar também quando o irmão Branham, agora em março de 1964, ele enfatizou no mesmo momento, no mesmo dia no qual foi tomada a decisão que Israel deve ser uma nação, um país. O irmão Branham disse: veio o anjo do Senhor diretamente a mim, e vocês todos sabem, ele o descreve precisamente. Ele estava sentado lá com a Bíblia no seu colo e a luz sobrenatural veio no quarto, e o anjo do Senhor, nesta luz, desceu, e as primeiras palavras que ele direcionou ao irmão Branham foram: não tema, eu fui enviado da presença de Deus a você para te dar a missão. Vocês todos sabem o que foi dito, como a Moisés foram dados 2 sinais, também a você serão dados 2 sinais, uma direta missão divina para o cumprimento do ministério ao qual esse simples homem de Deus foi determinado. E assim, nós agradecemos a Deus, Senhor, que ambas coisas caminham paralelamente. A reunião do povo de Israel foram acima de 9 milhões, e eu desejaria que também na noiva milhões sejam chamados para fora. E irmãos e irmãs,
Se eu penso na vivência toda poderosa com o arrebatamento, é uma multidão incontável, tanto quanto se pode ver, tanto quanto podia se ver, e no além pode se ver muito longe. Isso eu vos posso segurar. E como foi prometido a Abraão, tão incontável será a tua descendência. Então, antes de passarmos para a contemplação da palavra, somente brevemente, porque me foi pedido, eu gostaria de mencionar, no decorrer dos anos, houve tantas doutrinas erradas, mas graças seja a Deus que nós podemos ler em todos os 3 evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando o Senhor se sentou no Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém, ele disse, como primeira coisa, cuidai para que ninguém vos engane. Essas são as palavras mais importantes. Cuidai para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome. Irmãos e irmãs, a mais nova doutrina que está sendo passada é que agora Isaías 26, versículo 20, encontra seu cumprimento. Meu povo, vá ao teu quarto, feche a porta e te esconda diante do juízo da ira de Deus. E isto é anunciado em alta voz, que agora esta passagem bíblica está se cumprindo. Mas não pode ser afirmado. Se essas pessoas, esses falsos irmãos, se eles lessem uma vez, lá está, vós, povo meu. E quem foi o povo? Foram as pessoas no Congo, onde essa doutrina agora especialmente bateu, assim, entrou. Se Deus diz, vós, povo meu, ide a seus quartos e escondei-vos até que a ira, o juízo da ira de Deus tenha passado. Por favor, vão diretamente a Êxodo, quando Moisés veio diante do faraó e falou, deixai o meu povo partir. Em todo o Antigo Testamento, não era Alemanha, e não era Estados Unidos da América, e não era Canadá, ou o Congo, que foi pensado. O povo de Deus no Antigo Testamento foi Israel. E por isso está escrito que o Senhor conceda graça e protegeria. E nós temos que, com juízo da ira, temos que em Gálatas 5, versículo 9, que os crentes não estão determinados para o juízo da ira, mas para herdar a salvação. E temos que ir até Apocalipse 16, onde as 7 taças da ira são derramadas. Falando sinceramente, eu não tenho compreensão mais para todas essas falsas doutrinas. Não tenho mais compreensão.
pode colocar a cabeça no meio das mãos e partir. Quando pensamos quantos falsos mestres ou com falsas doutrinas foram proclamadas. Então, a promessa no Antigo Testamento que nós que chegamos das nações, vós que não éreis meu povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Graças seja ao nosso Deus pelo santo respeito que Ele colocou dentro de nós para respeitar a sua santa e preciosa palavra na forma que, como foi escrita e também pensada. Então, leio hoje simplesmente da carta aos Efésios, capítulo 1, e nós desejamos de fato que todos os irmãos mundialmente e especialmente todos os irmãos servidores tenham respeito diante de Deus e a palavra de Deus e não repetidamente caiam em doutrinas falsas, mas mantenham a pura, santa e distribuam a santa e pura mensagem, alimento bíblico. Pois esta foi a missão. O irmão Branham também disse claramente, então o alimento foi armazenado. E também nisto, amados irmãos e irmãs, e especialmente para todos os irmãos servidores de grande importância, até março de 1963, o irmão Branham, ele pregou em muitas cidades dos Estados Unidos da América, de fato, de um canto até o outro, mas sempre evangelístico, Mas desde a abertura dos selos, se tratava do chamado para fora, da preparação, da separação da igreja. E vocês todos podem se lembrar, eu fui de fato guiado de tal forma que as primeiras pregações que foram traduzidas na língua alemã foram de 63, 64, 65. Assim, Deus diretamente colocou no meu coração, não de 48 ou 59, mas primeiramente começar com aquelas pregações que após a abertura dos selos que foram feitas, onde a introdução nos profundos mistérios de Deus aconteceu. Ao nosso Deus seja dada gratidão. Nós lemos agora da carta aos Efésios, primeiro capítulo. Glorificado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Desde antes da fundação do mundo, nos elegeu que nós
fôssemos santificados, puros, imaculados, assim estivéssemos. Nós gloriamos o poder do sangue do Cordeiro de Deus. E nós somos gratos que aquilo, o que está escrito, é verdade e que podemos crer que nele, em nosso Redentor, temos o absoluto e pleno perdão, a reconciliação e a graça. E como o irmão Branham disse tão bem, como se nós jamais tivéssemos pecado. E como o profeta no Antigo Testamento diz, jogados no mar onde é mais profundo. Graça é graça, perdão é perdão, reconciliação é reconciliação. E se tudo isso vem de Deus, então, de fato, fomos ajudados. E então, aquilo, o que nós lemos aqui e o que está escrito, que Deus nos abençoou com cada bênção espiritual que existe nos lugares celestiais. Amados irmãos e irmãs, vamos falar isso também uma vez muito claramente. Em todos os 2000 anos, jamais houve a verdadeira e plena revelação sobre a divindade, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas no nosso tempo, então nós podemos repetidamente dizer que o fim será igual ao princípio. E como o irmão Borg já mencionou, nas pregações do irmão Branham, especialmente na pregação, o sinal, nós ouvimos muito claramente, ele até faz a comparação, se alguém quer ir de ônibus, ele precisa do bilhete. E antes de ter o bilhete, ele precisa pagar. E quando ele pagou, então a prova está na sua mão, qual seja o bilhete. E da mesma forma, em todos os 55 anos, eu vivenciei que eu paguei o voo. Sabia que eu paguei o voo, eu sabia, mas no momento, quando eu tinha a carta de bordo, o cartão de bordo, assim, segurando nas mãos, então podia entrar. Isto era a prova que esse voo foi pago e o meu lugar já estava reservado. O irmão Branham, ele usava exemplos simples, mas eles de fato levam a coisa até o fundo. E assim, nós todos desejamos que o Senhor conceda a confirmação pela graça que o sangue do Cordeiro consumou uma plena redenção pela graça. E nós cremos isso de todo o coração, que aconteceu. E não há acusação para os redimidos que estão em Cristo Jesus. E se alguma coisa ainda, se houvesse alguma coisa, então o nosso amado Senhor e Redentor, Ele é sumo sacerdote e é
mediador por nós. A Ele seja toda a honra de coração trazida. Então leremos adiante no versículo 5, em Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou em amor para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, predestinados, sim, segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi a tua e a minha vontade, foi a vontade de Deus que todos que estavam determinados para a redenção, mas foram arrancados para dentro da queda no pecado, que para estes o preço foi pago e que eles podem vivenciar o seu perdão, reconciliação. Então, como filhos e filhas de Deus, em toda a eternidade, serão, como está escrito no versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos mostrou no amado. O que você e o que eu pudemos acrescentar, irmãos e irmãs, nós podemos ir um passo adiante ainda. O que você, o que eu fiz para que nós, com essa promessa que para a nossa era foi dada, que nós sequer chegamos a ouvir disso, que podemos crer nisso e podemos ter parte nisso, de acordo com a palavra da Escritura. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, nós precisamos da palavra que foi destinada para hoje. Nós vivemos agora e nós precisamos da promessa para este período. E então nós podemos, em cada pregação, voltar a isso, o que nós já frequentemente repetimos, que uma direta missão foi passada, que a mensagem antes da segunda vinda de Cristo seria passada a todo o mundo, sobre toda a terra. Irmãos e irmãs, vamos pensar uma vez nisso. O que eu sabia, o que você sabia, daquilo o que Deus havia definido no seu plano de salvação. Também quando eu encontrei o irmão Branham pela primeira vez em 1955, eu sabia, esse é um homem de Deus, mas do envio e daquilo o que Deus havia prometido, eu não sabia ainda nada, mas Deus se preocupou passo a passo. Vieram os anos 58, 62. Deus simplesmente, Ele se preocupou que um viesse após o outro e que o Senhor, Ele concedeu uma direta ligação com esse ministério. Irmãos e irmãs, se não queremos
mencionar isso todas as vezes de novo. E quando olhamos para nós, quem somos nós? Eu penso nisso no momento em João o Batista. Nosso Senhor perguntou: para que saístes? A quem vocês querem ouvir? Quem vocês querem ver? Um homem vestido e assim por diante, ou um ramo que está indo para lá e para cá com o vento, e ele diz: eu vos digo, ele é um profeta. Ele é mais do que um profeta. E talvez eu possa diretamente dizer: os irmãos nos Estados Unidos da América ficaram parados aqui e, de fato, afirmaram que o irmão Branham é mais do que um profeta. Então ele foi. Ao invés de lerem adiante, mas mais que um profeta, porque todos os profetas, eles profetizaram até João, e a partir desse tempo, o reino de Deus é anunciado. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Seria bom se todos esses irmãos lessem adiante, simplesmente ler adiante. Então, um Fred Sossmann, no dia 12 de abril de 1966, não cerca de 8 horas, teria vindo ao quarto de hotel meu e teria se ajoelhado e elevado sua mão e teria me feito jurar que William Branham é Deus revelado em carne. Irmãos e irmãs, para mim, muito difícil de compreender como pessoas perdem totalmente a orientação. E, de novo, eu penso na palavra do Senhor. Ouçam, vejam para que ninguém vos engane. Há enganadores, espíritos enganadores, e esses espíritos enganadores conseguiram apresentar tantos erros, e por isso, irmãos e irmãs, nós podemos, quanto mais gratos estar que Deus nos concedeu a graça de crermos, como diz a Escritura, e a Escritura diz até: Elias foi um homem como nós, não mais e não menos. A missão é diferenciada, mas nós todos somos somente seres humanos agraciados, e o que dizia o irmão Branham, no céu não há grandes e pequenos, ou importantes ou sem importância, pessoas sem importância, mas nós todos somos iguais como filhos e filhas de Deus. Agora vem o versículo poderoso 7. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas ou transgressões, segundo a riqueza da sua graça. Nós receberemos isso não no futuro. Deus já nos concedeu. E aqui, há pouco, nós lemos de Hebreus 6, creio que foi, que Deus, o que é imutável, o seu conselho imutável, ele confirmou isto, que ele selou a promessa com juramento, ele fortificou a promessa com juramento. O imutável,
ninguém pode mudar a partir de Deus determinado, sim, pré-determinado, e nisto permanece, nisto a nossa fé pela graça está ancorada. E por isso, de fato, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham segundo a carne, como no mundo, mas sim de acordo com o Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu não sei se isso aqui cabe, mas Deus de fato, Ele guiou de tal forma na minha vida, isso eu digo agora diante do Senhor, como testemunho. Nenhum cigarro eu fumei, sequer um cigarro eu fumei. Na primeira tentativa eu já me senti mal e tive que vomitar. Isso já foi, de uma vez por todas. E você sabe, como jovem, quando vem o fim de semana, todos os jovens, lá havia aqui os bares e a cerveja na mesa. Sequer uma vez eu estive sentado em tal mesa de cerveja. Sequer uma vez eu vi um filme. Sequer uma vez visitei um teatro. Foi simplesmente assim, guiado pelo Senhor, diretamente, a partir dos 14 anos, sempre com o papai, a caminho, independentemente aonde havia uma reunião, onde acontecia um culto. Isso era para mim, eu digo, já desde criança, era simplesmente o mais importante de tudo, de estar lá onde a palavra de Deus é pregada e aonde as bênçãos de Deus descem. Deus simplesmente guiou assim. E se aqui lemos, nele temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão das nossas transgressões, segundo as riquezas da sua graça. E agora vem, irmãos e irmãs, que Ele fez, abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, que Ele fez abundar, para conosco. E agora vem o versículo 9. Ele, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O que devemos dizer a isso? Somente amém e mais uma vez amém. Se lemos tais palavras, Ele, o mistério da sua vontade, irmãos e irmãs, eu vos digo como se passa comigo. Eu disse ao Senhor, deixa chegar o tempo aonde, quando eu possa pregar a tua palavra de tal forma que as lágrimas de gratidão venham, que eu interiormente esteja tão movido antes
de que os ouvintes estejam movidos. Vocês sabem, nós vivenciamos os tempos onde com lágrima nós semeamos e os tempos onde arrependimento com lágrimas foram acompanhados com lágrimas, o arrependimento e as lágrimas. Eu desejo um coração humilde, um coração aquebrantado, um espírito aquebrantado, mas também isso ninguém pode tomar para si. E se o irmão Branham fala do poderoso poder que se tornar revelado, quando ele fala disso, que a fé estará aí e que nós receberemos coisas reveladas a partir de Deus, e então as expressaremos e acontecerão. 2 vezes o Senhor trouxe um exemplo. Uma vez, quando disseres à montanha, eleva-te e coloca-te no mar, e uma vez ele diz, quando falares à árvore, levanta-te e coloca-te no mar. Eu pensei comigo mesmo, amado Senhor, anteriormente tu tens que dar uma revelação e então podemos expressar e então acontecerá. E nós todos sabemos, é uma ciência divina que o Senhor, Ele restaurará todas as coisas, que tudo voltará ao estado original, debaixo do poder de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. E para todos que mundialmente estão vindos, também seja dito isso, ninguém precisa mais vir aqui. 1976, nós já tivemos irmãos aqui de 33 países. Eu não sei quantos são hoje, mas aqui está o ponto. Quando o Senhor, como disse a Moisés, reúna-me meu povo, então foi para um propósito muito determinado, porque o chamado para fora deveria, e então deveria acontecer, e aconteceu. E quando aconteceu esse direcionamento para fora, ele diz, reúna-me então o povo no Monte Horebe. Moisés subiu, Deus apareceu em fogo e alto e claramente falou. Irmãos e irmãs, tão certo quanto o Senhor me exclamou, reúna-me o meu povo, para que ouçam as minhas palavras, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício. Nós todos sabemos, o Senhor, Ele fechou aliança conosco, mas nós sabemos como é no noivado. Não é somente o noivo é perguntado, a noiva também é perguntada. Ela também tem que dar o seu sim, igualmente. Você deu o seu sim, eu dei o meu sim para a aliança que Deus, o Senhor, fechou conosco. 45 anos, nós, nesse lugar, recebemos dado por Deus, e o povo de Deus foi reunido para ouvir a palavra de Deus. Olhem, por favor, para os últimos 5 anos que se passaram. Em todos os anos, nós pudemos estabelecer ou ter os contatos mundialmente. Por isso, as viagens mensais a todos os povos da terra, e simplesmente fez parte da minha vida, do meu ministério. E assim, o contato mundialmente foi fechado
e estabelecido, assim para que agora todos os irmãos, onde quer que há círculos de orações, igrejas, congregações, onde há encontros locais, que lá estão ligados com o povo de Deus, estão juntos com Deus e ouvirão as últimas palavras que talvez somente 2 vezes no mês, no primeiro e no último domingo, serão passadas finalmente, mas de fato nós chegamos numa totalmente nova situação. Nada mais será assim também no trânsito aéreo, nada mais será assim como foi uma vez. Mas uma coisa será, que a mensagem divina até o fim alcançará os confins da terra e que todos que foram chamados para fora, separados e são guiados a Deus, que eles ouvirão a santa palavra de Deus e crerão nela, e que de fato nós mundialmente, ao mesmo tempo, vivenciaremos o atuar sobrenatural de Deus. Eu aconselho a todos que estão ainda solitários, que eles se reúnam, simplesmente se reúnam. Pode ser o menor grupo que seja, para que ninguém fique para si sozinho em casa, mas todos busquem a comunhão de acordo com a palavra do Senhor. Não abandoneis, não perdeis as vossas reuniões. Quanto mais, quando vedes se aproximar o dia, que nós tenhamos respeito diante de Deus, diante da palavra de Deus, porque nas reuniões, então, a transmissão ouvida e em todas as línguas, todos receberão o mesmo ensinamento ao mesmo tempo, e assim o Senhor, pela graça, Ele finalizará a sua obra de redenção em todos, trará a conclusão tão certo quanto Ele prometeu e tão certo quanto Ele disse que a última mensagem, a mensagem original, a santa palavra de Deus, o pleno evangelho, mais uma vez será pregado a todos os povos e línguas para testemunho. E os verdadeiros crentes serão chamados para fora e crerão e serão preparados. Tão certo, o Senhor também de todos os povos e línguas e nações, Ele chamará a multidão comprada pelo sangue, que lhe deu fé. Também isso deixe-me dizer ainda. A verdadeira fé, de fato, está ligada com a obediência e com a ação. Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi obediente quando lhe foi dito: toma o teu filho, o teu único, que tu amas, e traga-o como sacrifício lá. Abraão, ele tinha promessa em Isaque: a tua descendência será abençoada. Ele não creu somente, ele foi obediente. E isto é o que nós temos que enfatizar nesse tempo. Crer e obedecer pertencem juntos.
Ao nosso Deus seja a glória. Devemos dizer isso ainda no fim, como nosso Senhor expressou claramente: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A incredulidade é que nem uma maldição. A incredulidade traz a maldição consigo. Mas quem crê, e quem agora nesse tempo crê, se deixa batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta ninguém dizer, eu creio. Não. Ele pode crer no retorno do Senhor, ele pode crer no milênio, ele pode crer o que ele quiser. A obediência pessoal tem que seguir as vivências pessoais. Arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Graças seja ao Deus vivo por sua graça e fidelidade. Graças seja Ele pela santa e preciosa palavra. Graças seja Ele que podemos ter concordância interior, especialmente versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aleluia. Aleluia. Glória e gratidão e honra seja ao nosso Deus da eternidade para a eternidade, descobrindo-nos o mistério da tua vontade para esse tempo. Revelasse-nos a nós nesse tempo. Nós te agradecemos, amado Senhor, agora e em toda a eternidade. Amém. Onde quer que nós estejamos, onde pudermos, vamos nos levantar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eu estou simplesmente dominado por toda a Bíblia. Onde eu leio, lá jorra a bênção de Deus. E juntos nós agradecemos a Ti, junto com todos os irmãos e irmãs em todo o globo terrestre. Nós te agradecemos que Tu nos revelaste o mistério da Tua vontade antes do Teu retorno. Amado Senhor, Tu enviastes o Teu servo e profeta, Tu nos deste a introdução no completo plano de redenção, mas através do Teu Espírito, Tu revelaste o mistério da Tua vontade até o aperfeiçoamento, até o arrebatamento. Revelaste. Amado Senhor, nós encontramos graça contigo e nós pedimos agora, especialmente por todos na América do Sul, dos quais alguns telefonaram, esteja lá presente e abençoe, sim, abençoe em todos os lugares. Comece na Nova Zelândia e Austrália e termine no outro lado da terra. Abençoe acima de pedido e acima de compreensão. Sim, abra a nossa compreensão. Sim, abençoe a todos que hoje ouvem juntamente. Abençoe todos que creem. Conceda a todos revelação divina.
Amado Senhor, a arca do concerto está aberta, a palavra revelada. Nós te agradecemos também nesse período, te agradecemos a Ti. E Tu guiarás tudo maravilhosamente. Tu sabes o caminho, Tu sabes o tempo. Louvado e glorificado sejas Tu em toda a eternidade. E juntos nós gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E te agradecemos no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Con quien esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las promesas de mi Jesucristo. Compasión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa fue amada hermano, fue a prepararles a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Über Wolken weit, Além das in der nuvens, Herrlichkeit, lá na glória, hab ich ein Heim, eu tenho ein um himmlisches lar Reich. celestial. Über Wolken Além weit, das nuvens, über Wolken weit, além das nuvens, in der Herrlichkeit, lá na glória, hab ich ein eu Heim, tenho um lar lar celestial, über Wolken além das nuvens. Amén. Muchas gracias.